Diz assim: o meu Deus supre, o meu Deus, segundo as suas riquezas, segundo as riquezas de Deus, suprirá todas as vossas necessidades em glória por Cristo Jesus. Eu já vou adiantando, porque a gente termina já, irmãos, para ir receber a mudança do nosso pastor. Mas baseado na história do apóstolo Paulo, que é esse contexto de Filipenses, ele está preso, irmãos, está preso. E tem gente que diz por aí que ele está bem pertinho de morrer, bem pertinho de morrer, aí, quando ele está escrevendo a carta aos Filipenses. Veja só a dificuldade que é. Você está preso, você está condenado à morte, porque depois ele vai dizer que ele vai morrer, que o tempo da sua partida está morto, está próximo, mas ele combateu o bom combate, ele acabou a carreira e guardou a fé. Veja bem esse contexto. E se você analisar especificamente no capítulo 4 da carta do apóstolo Paulo aos Filipenses, o apóstolo Paulo vai estar encorajando os seus leitores a viverem na presença de Deus, felizes em meio às adversidades. Aí, como eu já disse isso, eu digo que uma coisa forte que eu naquela hora eu decidi dizer é o seguinte: ser feliz é uma escolha. Já pensou? Já pensou? Ser feliz é uma escolha. E quando se trata, baseado nos argumentos do apóstolo Paulo, quando se trata de crente, aí é que ser feliz se torna uma escolha. Eu escolho ser feliz ou eu escolho ser triste. Está muito claro isso aí no contexto do apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo está preso, irmão. O apóstolo Paulo está perto de morrer, mas ele começa alertando os irmãos, lá de Filipenses, capítulo 4, já no versículo 4 ele diz: regozijai-vos sempre, outra vez vos digo, regozijai-vos. Isso é um princípio importantíssimo no processo daqueles que querem escolher ser feliz. Jesus disse isso também claramente aos seus discípulos. Não tem arrudeio, não tem teologia ali inserido nas palavras de Jesus, que Jesus disse, não. Capítulo 16 de João, versículo 33. Jesus disse: olha, no mundo tereis aflição, mas tende bom ânimo. Jesus está nos dando a garantia de que nós vamos passar perto, mas está recomendando que nós tivéssemos bom ânimo. Você já pensou como é a vida do crente? Agora sim. Agora sim. Para a gente ser feliz em meio à adversidade, eu fico imaginando se fosse um de nós aqui. Não, um de nós não, porque aqui com certeza tem gente crente. Eu fico imaginando se fosse eu, preso, sabendo que ia morrer, e eu tivesse que escrever uma carta para alguém. Quais seriam as minhas palavras? Será que eu ia usar a mesma entonação do apóstolo Paulo? Porque é uma mensagem de esperança.
Com ação de graças é com ação de alegria, né? Claro, parece uma coisa difícil de conceber na mente, ser feliz em meio à adversidade, ter bom ânimo em meio à adversidade, humanamente falando sim, mas quando você se apropria de princípios que estão na palavra